Sempre que eu faço um vídeo sobre HIV, eu recebo muitas mensagens, muitos comentários e isso chama bastante atenção porque apesar da gente já conviver com a epidemia do HIV há muito tempo, a gente percebe que existe muita dúvida, em especial das novas gerações. Então as pessoas mais jovens, elas não viram o que nós, que já passamos dos 40, vimos ali quando chegou o HIV e os primeiros casos muito dramáticos que nós tivemos. Então sim, existem dúvidas e uma das dúvidas que as pessoas têm é a respeito da diferença entre HIV e AIDS. E eu fiz esse vídeo para que você não tenha mais dúvida nenhuma, nem como profissional de saúde e nem como alguém que precisa saber mais a respeito. Olá, prazer, meu nome é Mari Libório, eu sou enfermeira, sou professora universitária e esse aqui é um canal para você que busca se tornar referência na profissão. Para começar, eu acho que vale a informação mais importante. HIV não é a mesma coisa que AIDS. HIV não é sinônimo de AIDS. HIV é o agente que causa a doença, que é a AIDS. Então, HIV é o vírus da imunodeficiência humana. AIDS é a doença, é a síndrome, é quando esse vírus consumiu o sistema imunológico e essa pessoa começou a adoecer da doença. O fato da pessoa ser portadora do vírus HIV não significa que ela tem AIDS e não significa que ela terá AIDS. Nos dias de hoje, quando a gente vê um paciente evoluir para AIDS, a gente, como profissional de saúde, precisa se perguntar, meu Deus, o que aconteceu? Por que esse paciente, com tanto arsenal, com o arsenal terapêutico que a gente tem, com tanto serviço especializado espalhado pelo Brasil todo, com medicamento de graça, com a ciência como está desenvolvida hoje, por que esse paciente acabou evoluindo com um quadro de AIDS e acabou, de repente, até falecendo? Então, não é para a gente conviver com tranquilidade com a AIDS, é para a gente conviver com o vírus HIV, com a AIDS não. Então vamos entender um pouquinho sobre o vírus HIV. O vírus HIV, ele é um lentivírus, ele é um vírus que ataca uma célula muito específica, que é o linfócito TCD4, que é uma célula de defesa. Conforme ele vai atacando esse linfócito TCD4, ele vai fazendo cópias dele mesmo, então a gente tem um consumo desse sistema imunológico, desses linfócitos TCD4, um aumento daquela carga viral, inicialmente baixa, que depois vai progredindo ao longo dos anos, e quando esse consumo do sistema imunológico acontece de maneira mais intensa, mais expressiva ao longo do tempo, a gente tem o que se chama de AIDS. É importante dizer que o curso natural da doença ela pode levar muitos anos, então a gente pode ter um paciente que ficou 10 anos sendo um paciente portador do vírus HIV, mas que não desenvolveu a doença até que então ele desenvolve a AIDS. Se você nada fizer por esse paciente, uma hora ele vai desenvolver a imunossupressão adquirida, a síndrome da imunossupressão, e aí sim ele vai ter todos os sintomas das infecções oportunistas do HIV. Se nada for feito, esse é o curso natural da doença. Mas não é para que nada seja feito, não é para que esse seja o curso natural da doença, porque hoje o que a gente tem de premissa básica é que a gente tem que testar, diagnosticar e tratar. Você já me ouviu falar isso aqui inúmeras vezes, caso você me acompanhe aqui no canal, mas porque realmente é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que testar as pessoas, a gente tem que fazer o diagnóstico dessas pessoas e a gente tem que tratar essas pessoas e com isso a gente nunca vai ter ninguém mais chegando lá no HIV, se transformando em AIDS. Como que transmite o HIV? É muito simples, mas mesmo assim a gente ainda vê muita dúvida. Às vezes eu vejo alguns comentários, aconteceu tal coisa comigo, será que eu tenho risco? Gente, vamos simplificar. O HIV, ele basicamente a transmissão é sexual. Hoje a gente tem, como eu já disse até em outros vídeos, a gente tem um número de dependentes químicos de drogas injetáveis pequeno no Brasil, ele não é muito expressivo. Então, a maior parte das transmissões, quase que a totalidade delas, vai acontecer por via sexual. Que via sexual é essa? Encontro aí das mucosas, tá? Então, quando você tem uma relação sexual desprotegida, você tem risco de contrair o HIV. E além disso, claro, você poderia ter transfusão sanguínea contaminada, mas isso é absolutamente pouquíssimo provável. O controle do sangue aqui no Brasil é muito rigoroso, então a gente não tem isso como uma via possível. O que a gente tem? A gente tem sexo sem proteção como a maior porta aí para a entrada do vírus HIV. Uma segunda forma também, infelizmente ainda muito importante, é de mãe para filho, né? Então, quando a mulher tem HIV,
se ela não fizer o pré-natal, não tomar a medicação, não fizer tudo aquilo que a gente tem que fazer para que a criança nasça sem o vírus, ela pode transmitir o vírus para essa criança. Eu tenho um vídeo falando só sobre isso, pré-natal da mulher com HIV, e nesse vídeo eu reforço muito para você que nos tempos de hoje também não é para a gente ter nenhuma criança que nasça com HIV. Por quê? Porque a gente tem muito recurso para fazer com que essa mulher que vive com HIV tenha filhos saudáveis e livres do vírus. Uma outra forma de transmissão do HIV também é a transmissão através do aleitamento materno. Então, a orientação é que as mulheres que vivem com HIV não amamentem seus filhos, porque sim, o leite materno é um fluido que tem vírus HIV e pode transmitir o vírus para o bebê. Então, resumindo, um diagnóstico oportuno desse vírus poupa a pessoa de chegar até o estágio da AIDS. Então, vamos falar agora daquilo que não é para acontecer, que é a AIDS em si. Então, não foi feito o teste, não foi feito o diagnóstico, não foi feito o tratamento, a gente falhou enquanto serviço de saúde em algum desses três pilares aí para a gente manejar a epidemia, e aí a gente tem um paciente que evoluiu para AIDS. O que é isso? A AIDS, ela é diagnosticada quando aquela célulazinha de defesa que eu falei para vocês, que é o linfócito TCD4, ele está abaixo de 200. Então, com um indivíduo abaixo de 200, de CD4, ele está suscetível a pneumonias, ele está suscetível a infecções fúngicas, infecções bacterianas, a infecções por outros parasitos, a tuberculose, a uma série de doenças oportunistas, algumas que só acontecem no paciente com AIDS e outras que acontecem com outros pacientes, mas que são mais importantes, mais graves ali no paciente imunossuprimido. Então, a AIDS, ela representa esse estado onde o indivíduo está suscetível a ter alguma dessas infecções oportunistas. Mas então tuberculose é uma infecção oportunista de HIV? Então todo mundo que tem tuberculose tem HIV? Não, claro que não. Apesar de que todo mundo que tem tuberculose vai precisar fazer o teste de HIV, exatamente porque existe esse link, mas a grande maioria dos pacientes com tuberculose não vai ter HIV. Mas os pacientes com HIV podem sim desenvolver a tuberculose como uma infecção oportunista. Deu para entender? E agora, por fim, eu quero te falar mais uma coisa. Mas antes, se você chegou até aqui, curte esse vídeo, se inscreve no canal, por favor, manda aí para seus amigos. Deixa eu te falar uma coisa. Lembra que eu falei que o curso natural da doença é 7, 8, 9, até 10 anos. Ao longo desses 10 anos, você, em boa parte deles, vai olhar para essa pessoa e você não vai desconfiar que essa pessoa tem vírus nenhum. Então, não olhe para alguém esperando que você vai enxergar um semblante doente, porque não é assim. A AIDS, sim, abate, deixa a pessoa doente, enferma, é uma doença. O vírus, não. O vírus é uma condição, o indivíduo é portador daquele vírus. Então, não avalie o que você vê como sendo algo que pode dar alguma noção do status sorológico. Então, teste, faça o diagnóstico e trate tanto os seus pacientes quanto as pessoas que você possa aconselhar. Um abraço e até o próximo vídeo.